Ou seja, esperar que, tecnicamente, o secretário, né, não ocupe concomitantemente o conselho de uma empresa vinculada à sua secretaria, realmente nós não atentarmos para o momento político que nós vivemos hoje, adequados à norma constitucional estabelecida no seu artigo 56. Muito obrigado. Danilo Fortes. Palavra com o deputado Danilo Fortes. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o tema que nos traz essa consulta do grande secretário Luiz Carlos Rauli, por quem eu tenho um grande apreço e conhecimento do seu valor técnico, como grande economista e que presta um grande serviço ao Estado do Paraná, é um tema que já tem uma praxe de comportamento anterior no que diz respeito a essa casa. Inclusive, já é tema da Constituição a permissividade em que o deputado pode e o senador pode ocupar cargos no Executivo Estadual, nos Executivos Municipais das capitais, conforme reza a norma. O problema que reside, que foi levantado pelo presidente João Paulo, é o que diz respeito à questão da indenização, através do GETON, para a participação nos conselhos, porque muitas vezes esses conselhos são de empresas vinculadas àquela pasta, em que o secretário tem a obrigação de acompanhar, inclusive de induzir politicamente, num trabalho paralelo, às atividades da sua secretaria. Na grande maioria dos casos, como é o caso aqui foi citado pelo grande jurista, deputado Osmar Serraglio, dos ministros que participavam dos conselhos dos seus ministérios, e é natural que participem, porque, como cabeça dos ministérios, são eles que vão induzir politicamente a essas empresas vinculadas à sua política à frente daquela pasta. Então, não resta dúvida que esse espaço tem que ser ocupado e precisam ser ocupados pelos respectivos secretários e pelos respectivos ministros. Quanto à questão pecuniária do recebimento, eu acho que ela é uma questão que volta para a opção salarial que é feita pelo gestor. Se o gestor faz a opção pelo salário da Câmara dos Deputados, ele mantém ali um vínculo, querendo ou não querendo, com a Câmara dos Deputados. Inclusive é permissível por lei que ele o faça dessa maneira, recebendo seu salário vinculado, pago pela Câmara dos Deputados. Se ele faz a opção pelo de secretário, aí ele passa, ou de ministro, ele passa a ser pago pelo Poder Executivo. E aí abriria espaço, sim, para o recebimento dos benefícios indenizatórios pertinentes àquela função. Mas no caso em que ele se mantém vinculado à Câmara dos Deputados, eu acho que, inclusive, é claro que a opção salarial que ele fez foi a da Câmara, e não a do Executivo, ao qual ele se vinculou naquele momento. E deverá perceber pelo que está sendo pago aos deputados, mesmo com o acréscimo das obrigações, porque, no caso específico, tem as obrigações para com a secretaria, para com o ministério, e para com aqueles conselhos a qual aquela secretaria ou aquele ministério está vinculado. Então, eu acho que é necessário que o gestor faça uma opção baseada na realidade dos fatos. Agora, o que não pode é ter duas formas de pagamento, porque você não pode servir, nesse caso, a duas prestações. Você tem uma prestação na Câmara e você tem uma prestação no Executivo. Inclusive, do ponto de vista até gerencial, do ponto de vista de acompanhamento, do ponto de vista de fiscalização desses controles, você cria uma dificuldade com relação à própria acompanhamento dessa prestação no que diz respeito ao recebimento. Você não pode estar recebendo de várias fontes. Então, eu acho que, inclusive, a lei
ela não pode abrir espaço para que você saia por aí tendo cabides com relação a essa questão dos conselhos. Porque a gente sabe que muitas vezes, já inclusive há exemplos históricos de conselhos que eram meramente conjunto de forma para fazer uma gratificação, uma remuneração melhor de uma prestação que muitas vezes se dava de forma oblíqua. Então eu acho que a legislação atual é clara com relação a essa não percepção e a opção ficará por cargo daquela pessoa, daquele gestor que vai fazer a opção salarial da forma que melhor provier, do ponto de vista dos seus recebimentos. E aí cabe uma avaliação pessoal de cada um, mas que a lei tem que ser muito clara. Se está numa função do executivo, recebe conforme a norma do executivo. E aí cabe a pecúnia, cabe o recebimento do jeton, conforme está explicitado aqui no projeto do relator. Se está no legislativo, aí tem que ser pelas regras do legislativo, e aí não cabe você ter outro rendimento, senão aquele que a Câmara dos Deputados ou o Senado da República ali lhe oferece. Então eu acho que tem que ficar mais claro para depois não ter dubiedade quanto à função e ao exercício da prática do gestor, no caso, do Executivo ou do Legislativo. Muito obrigado. Obrigado, deputado. A palavra ao deputado Roberto Teixeira. O deputado Fábio Tradi. Senhor presidente, nobres colegas, eu procurei, após ouvir os lados que polarizam esta questão, situar juridicamente a natureza do debate. E encontrei